Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Do versículo 19, nós vamos até o 31. Leamos então. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Amém, amados? O texto é um pouco denso, né? Tenso, né? E os irmãos ficaram meio receosos e hesitaram de falar amém. Mas devemos dizer amém porque nós estamos aqui diante de um texto muito profundo, um texto grande no sentido qualitativo, um texto revelador e um texto que não deixa de ser mais uma das exortações do escritor aos Hebreus, que nos ensina acerca da verdade de Cristo Jesus, acerca da salvação e acerca da necessidade de nós prosseguirmos no caminho da fé. Eu quero dizer para os irmãos que esse é um texto um tanto complexo. Esse texto ele faz parte de uma galeria de textos bíblicos
chamados de textos de difícil interpretação. É certo que para alguns estudantes ou estudiosos superficiais da Escritura, esse texto se torna muito simplório para eles, uma vez que eles não atentam para o todo da Escritura. Então, facilmente alguém toma um texto desse, por exemplo, como o de Hebreus 6, como o de Colossenses 1, capítulo 1, versículo 23, e outros textos da Escritura, e tornam esse texto tão simplório na sua compreensão, que logo eles assumem uma corrente paralela de pensamento, que a isso eles chamam de verdade. Eles pensam conhecer a verdade e ter a verdade de Deus revelada. Mas logo os irmãos vão perceber a complexidade desse texto, e eu não posso adentrar aqui nas suas explicações sem antes alertar os irmãos de como que a carta aos Hebreus ela foi pensada. Esta é uma das cartas, entenda a expressão que eu vou colocar agora, uma das cartas ou dos livros mais inteligentes da Bíblia. Não que os outros não sejam inteligentes, não é isso. Mas é que a carta aos Hebreus, me parece, quando eu leio essa carta, que essa carta é o resultado de um projeto de pensamento. Ou seja, não é simplesmente uma carta, como quem começasse a escrever algo e fosse fluindo, e fosse deixando fluir a sua inspiração. Antes, essa carta ela foi pensada, ela foi arquitetada, ela foi projetada para que ela pudesse significar algo e ser um divisor de águas com respeito ao pensamento judaico em relação ao pensamento cristão. Nós sabemos que Cristo foi o verdadeiro e grande divisor de águas no que diz respeito ao pensamento acerca de Deus, acerca do homem e acerca da salvação. Ou seja, até Cristo, ou antes de Cristo vir, não se podia dizer que se tinha uma compreensão clara acerca de Deus. Não se podia dizer que se tinha uma compreensão clara acerca do homem. Não se podia dizer que tinha uma compreensão clara acerca da salvação. Quando Cristo vem e ele então revela verdadeiramente o Pai, porque o Filho de Deus é a expressão exata do Pai, quando ele então traz o Evangelho e ele explica a natureza orgânica do Evangelho numa relação de oposição aos meros mandamentos externos da lei de Moisés, da lei de Deus, que seja, quando então o próprio Cristo, sendo Deus, se faz homem, e ele, ao corporificar o homem, ele dá sentido à humanidade, dá sentido ao homem, somente a partir de Cristo, então, que se passa a ter todo esse entendimento acerca de Deus, acerca do homem, acerca da salvação. Por isso Cristo é um divisor de águas. E não sem razão, essa epístola aos Hebreus, o próprio nome Hebreus já deixa muito claro para nós o propósito da carta, que Hebreus significa atravessador de rios. E, portanto, nós estamos constantemente dentro desse livro, diante de uma fronteira. A cada parte deste livro, nós nos deparamos com um rio que precisa ser atravessado. E atravessar o rio não implica apenas um avanço, mas implica, sobretudo, um abandono. Porque quando você avança, quando você se depara na sua trajetória com um rio, e como um verdadeiro hebreu, você tem que atravessar esse rio para o outro lado, ou seja, passar de uma fase para outra, de um estágio para outro estágio. Esse passar para o próximo estágio implica o abandono de um estágio anterior. E de modo, então, que quando o escritor dessa carta projetou esta epístola, o que ele tinha em mente? Esse é o ponto que nós temos que ter. Ele está escrevendo para cristãos hebreus. Esses cristãos hebreus certamente eram hebreus convertidos a Cristo, convertidos à mensagem do Evangelho, mas que em razão de uma fé débil, em razão de uma fé frágil, não somente frágil por falta de conhecimento, mas também frágil em vista do contexto no qual eles viviam, contexto de perseguição, contexto de muita morte, contexto de muito... em que
nós vamos verificar, inclusive, aqui mesmo no capítulo 10, a partir do 32, como que eles viviam tempos de profunda perseguição, de muitos martírios, os apóstolos estavam morrendo, ou seja, não era um momento, nem um contexto propício para a evolução da fé, no sentido de uma fé empolgada. Certamente todo ambiente de perseguição é propício para o crescimento da fé orgânica, uma fé pura, real. O problema é que os homens, quando têm uma fé débil, eles não resistem muito à questão das perseguições. Então você imagine que nós temos aqui um tanto de cristãos que, tendo eles migrado do judaísmo para a fé cristã, talvez ali movido por muita empolgação, e quando a gente fala de uma fé empolgada, não é uma fé empolgante, uma fé empolgada, isso é bíblico, viu, irmãos? Nós vamos encontrar isso ensinado pelo próprio Cristo, por exemplo, quando diz na parábola do semeador, quando ele diz que o semeador sai a semear a semente, e ele encontra essa semente cai em vários tipos de solos, desde uma boa terra, uma terra tratada, uma terra totalmente apropriada para que aquela semente possa frutificar, até um solo pedregoso, que tem pedras por baixo, e aí essa semente ela chega até a brotar, só que ela não consegue lançar raízes profundas. Aí Jesus diz na parábola que, vindo, porém, o sol, porque aquela plantinha não tem uma raiz profunda, ela seca, ela morre. E o próprio Cristo é quem vai interpretar a parábola, dizendo que o sol são as perseguições por causa da palavra. Então, talvez, para alguns é difícil entender essa questão da fé, porque, infelizmente, depois que empacotaram as verdades bíblicas, ou encaixotaram as verdades bíblicas, depois que teologizaram a verdade de Deus, em departamentos, em teologias sistemáticas, as pessoas não conseguem mais pensar a fé como algo orgânico. Eles pensam, a fé é a seguinte, se você crê, creu. Se você não creu, você não creu. Ou você crê ou você não crê. Ou você está salvo ou você está perdido. Eles não conseguem perceber que a fé é algo orgânico, e tão orgânico, e como são todas as coisas orgânicas, carece de crescimento, de desenvolvimento, carece de aperfeiçoamento, carece de florir, de frutificar, de amadurecer. Do mesmo modo que a fé também pode definhar. Ou seja, se a fé é orgânica, então nós não podemos engessar a questão da fé, achando que, pronto, se você tem fé, você tem e ponto final. Não é bem assim. E a nossa própria experiência prova essa questão, quando ora nós estamos com a fé um tanto robusta, ora estamos com a fé um pouco definhada. Alguém já teve tal experiência de uma fé viva, uma fé mais apagada, uma fé mais com tanto de ânimo, outra vez com maior dificuldade? Isso é porque nós somos homens, nós somos seres criados e, portanto, a fé ela não é propriedade exclusiva do espírito humano, senão que ela passa pela mente, ela passa pelo coração, ela passa pelas emoções, porque o homem é um ser integral. Um outro problema da teologização da verdade é a departamentalização do homem em espírito, alma, corpo, coração e consciência, de modo que separam tanto que daqui a pouco tem uma parte do meu ser que é de um jeito e outra parte do meu ser que não tem nada a ver com aquela outra parte, nenhuma relação, vira uma esquizofrenia total. E nós não podemos pensar assim. A ideia do Evangelho de Cristo é de um Evangelho orgânico, porque Deus é orgânico, porque nós somos orgânicos e, portanto, a palavra tem que ser orgânica, a fé tem que ser orgânica, tudo é uma questão de vida. E, portanto, imagine você que o apóstolo Paulo está aqui diante de um grupo de irmãos que creram no Evangelho, certamente, porém, com todas as dificuldades e adversidades. E agora o papel dos apóstolos, o papel da igreja, dos homens dons, dos pregadores, dos mestres, dos mais crescidos na fé, é exatamente fazer com que essa fé ela cresça cada vez mais e que ela não sofra nenhum tipo de prejuízo. É o cultivo da fé. É o cultivo para que essa fé ela avance até alcançar plenamente a promessa. E aí, quando nós alcançarmos plenamente a promessa, nós não precisaremos mais da fé.
porque a fé é apenas por enquanto nós estamos aqui neste caminho. Então imagine vocês que temos aqui um grupo de irmãos que, tendo crido no Evangelho, e embora tenham crido no Evangelho, são irmãos que estão assim, olhando mais para trás do que para frente. Eles estão ainda firmes na fé, no sentido de que eles não abandonaram a fé, só que eles olham ainda com um olhar saudoso para Jerusalém. Eles ainda olham para trás assim, para Jerusalém, para o templo, para as festas de Israel, para toda aquela pompa, aquele brilho, para toda aquela religião já instaurada milenarmente, para aquela religião já bem fundamentada, aquela coisa já consolidada. E aqui nós tocamos num ponto muito interessante, porque me parece que nós, seres humanos, sobretudo aqueles que têm menos entendimento da verdade, nós somos tendenciosos a confundir a fé cristã, a vida cristã, o viver cristão, com algum tipo de sistema bem estabelecido. A ponto de, agora eu me lembro que uma certa ocasião eu conversei com um pastor, passei um dia inteiro conversando com um pastor acerca da verdade do Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento, um pastor adventista. E no final, depois que ele não tinha mais nenhum argumento para trazer, depois que tudo que ele apresentou pelo próprio texto já foi resolvido, e ele não tinha como ludibriar a situação, se bem que ele tentou, já contei isso para vocês aqui outra vez, mas quando ele não tinha mais o que fazer, como ele não tinha mais nenhum tipo de argumento, ele não podia ir embora calado, né? Porque a pessoa tem que dar uma satisfação. E aí, como é que vamos fechar esse debate? Você compreendeu, aceita, ou você compreendeu e não aceita, ou você não compreendeu? Tem que ter um desfecho. Como é que vai concluir aqui agora? Aí ele falou assim, bem, diante de tudo isso, eu vou falar o seguinte, eu prefiro ir para o inferno com a maioria do que ir para o inferno com a minoria. Em outras palavras, ele disse que eu era a minoria. Eu falei, você se engana, porque esse pensamento não é meu, não sou eu que estou criando essa ideia de Novo Testamento, de sacrifício vicário de Cristo, salvação eterna, não sou eu que estou trazendo isso. Eu estou na ponta, né, de uma fila enorme de pessoas que, ao longo de toda a história da igreja, vem pregando essas verdades, a começar pelo próprio Cristo e seus apóstolos. Então, não pense você que a igreja adventista, eu falei para ele, é a maioria, porque ele quis dizer que ele estava com a maioria. Mas imagine só, deixando um pouco de lado essa questão, mas pensando no que ele disse, ele pensou assim, talvez seja mais seguro você estar no meio de uma multidão de pessoas, mais seguro você estar numa igreja em que se tenha já uma fé consolidada há mais de um século, caminhando para o segundo século. É muito mais seguro você estar numa igreja não somente consolidada, mas estruturada em vários países da Terra, do planeta, em vários lugares. Ora, mas partindo desse pressuposto, ele deveria então voltar para a Igreja Católica Romana, que tem muito mais anos, mais tempo que a Igreja Adventista. Deveria voltar para a igreja original, historicamente falando, que ainda permanece sobre a terra, que tem aí pelo menos 17 séculos, não é? Que é a Igreja Católica Apostólica Romana, ou quase 18 séculos. Bem, por todos os efeitos, há uma tendência. Imagine vocês que aqui, nesse ministério, por exemplo, vem muitas pessoas. Vêm pessoas de todo jeito. Nós temos aqui pessoas que se converteram do catolicismo, estão aqui. Pessoas que se converteram do espiritismo, estão aqui. Que se converteram aqui, né? Mas que eram espíritas outrora e se converteram, ou que se converteram em outros ministérios e vieram para cá. Pessoas que vieram da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, Reformada, Pentecostal, Neopentecostal, Adventista, Testemunho de Jeová. Aqui tem gente de todo tipo. Ou melhor, pessoas de origens de todo tipo, né? Pessoas de origens de todo tipo. Mas acontece o seguinte, inclusive, conversando com o irmão Alain semana passada, eu falava do ciclo de pessoas que entram aqui. Há um ciclo de pessoas entrando e outras saindo. Nem todas permanecem. E o fato de nem todas permanecerem se dá por várias razões. Dentre
algumas outras razões. Eu posso citar o fato de alguém, no primeiro momento, considerar aquilo que ele ouve como algo maravilhoso, algo fantástico. Puxa, eu nunca ouvi um discurso desse tipo, nunca olhei por essa perspectiva, nunca entendi por esse prisma. E vai se deparando, e sobretudo, muitas vezes atraídas pelo fato de nós defendermos que não estamos debaixo da lei, e, portanto, não devemos dar o dízimo, ou não somos obrigados, melhor dizendo, a dar o dízimo. Então as pessoas vêm correndo, elas estão procurando igrejas que falam que não tem que dar o dízimo. Interessante isso, que no nosso site, no nosso canal do YouTube também, nós encontramos lá, tem várias mensagens ministradas. A que mais tem acesso, quase 300 mil acessos, é a mensagem que fala sobre o dízimo. As outras mensagens tão boas, tão maravilhosas, tão reveladoras, tem 1.000 acessos, 1.500 acessos, 2.000 acessos, mas a do dízimo tem 300 mil acessos. E agora no Facebook também, nossa fanpage, colocaram lá também esse vídeo do dízimo, e é o que mais tem acesso, e os comentários vão 40, 50, 60, 70, e as outras, às vezes eu posto lá um devocional maravilhoso, coisa mais linda, 2 comentários. Do dízimo, não sei quantos comentários. Aí chega, não dá, a gente perde. É muita página subindo para ler todos os comentários. Ora, por qual motivo, por qual razão? É porque essa questão do dízimo, do dinheiro, vamos colocar, não é do dízimo, a questão do dinheiro é uma questão que nos pega de um lado ou de outro. Ou nos pega pela ganância, ou nos pega pela avareza. Pela ganância, quando se crê que dando-se o dízimo, as portas do céu vão se abrir, você vai ficar milionário. E pela avareza, quando você descobre que não estão debaixo da lei de Moisés, você não é obrigado a dar nada, do ponto de vista da lei, porque do ponto de vista da verdade, do ponto de vista do Espírito, da nova aliança, nós precisamos ser pessoas generosas. Bem, mas o fato é que muitas pessoas vêm empolgadas e tal, mas quando começam a compreender o ritmo do ministério, o ritmo da igreja, quando começa a perceber que nós temos maná aqui na terça-feira, nós temos maná na quarta-feira, nós temos maná na sexta-feira, aí ele vem domingo pensando que vai ter uma comida diferente, maná outra vez. Até tem uma variedade, faz um maná refogado com maná, aí tem maná frito, maná cozido, purê de maná, doce de maná, tudo é maná, ou seja, é Cristo, é a palavra, nada mais além disso, nada mais nos interessa além de maná. O povo de Israel, tendo saído do Egito, e está num deserto, primeiramente pediram carne, resmungaram, pediram carne, e com qual argumento eles queriam carne, pediram para Moisés carne, e Deus enviou codornizes do céu. E eles comeram tanto que morreram empanzinados com os fiapos de carne entre os dentes. Olha a justificativa. No Egito nós tínhamos carnes, nós tínhamos cebolas, alhos, melões, pepinos. Agora nesse deserto nós só temos só esse maná vil. Vejam os 2 qualitativos. Esse maná. Porque esse pronome esse, nesse contexto, nessa circunstância, traz desprezo. Eu não quero esse maná. Não diz eu não quero maná. Só temos o maná. Só temos maná. Não, só temos esse maná. Então, depreciativo. E agora vem um outro qualitativo. Vil. Não queremos esse maná vil. Então, vocês percebem como são as coisas? Logo, então, muitas pessoas, por falta de uma visão espiritual, de um entendimento espiritual, de uma vida espiritual mais profunda, consigo mesmo e com Deus, acabam olhando para trás e pensando, saudade das festas que a gente fazia, dos congressos, dos encontros, de toda aquela parafernália e aquele entretenimento que havia. E as pessoas ficam tentadas a voltar. O problema é que voltar não é simplesmente voltar do ponto de vista geográfico. O problema é que o voltar, ele implica necessariamente o desprezo a alguma verdade. Até porque o ser humano ele tem necessidade de aceitação
no meio social. E então, voltando, ele não vai ficar lá aproveitando do brilho e pregando contra o engano. Ele vai ter que abrir mão. E o problema é que esse abrir mão, muitas vezes, pode ser que não se perca completamente do coração. Mas a verdade, por si só, já é um problema, porque nem todos estão aptos a andar na verdade, a abraçar a verdade, ou pelo menos a desejar somente pela verdade. Por outro lado, tudo aquilo que nós recebemos, se não for alimentado, não for regado, não for cuidado, ele tende a definhar. Tudo, em qualquer área, espiritual. Você pode ser a pessoa mais habilidosa em determinada área, mas se você abandona, e você esquece, e se você não pratica, quando for para você retornar àquela atividade, você vai ter que despender de muito esforço para recuperar o ritmo que você tinha outrora. Vocês entendem isso? Então imagine agora os hebreus que tinham saído do judaísmo e estavam agora numa igreja cristã, na fé cristã. Imagine vocês que os parentes desses irmãos, a maioria tinha ficado no judaísmo. Talvez a esposa tinha ficado, o marido tinha vindo, talvez o contrário. Ou filhos ficaram e os pais vieram. Ou irmãos, amigos, pessoas importantes, deixaram lá status, cargos, funções, prestígio, tantas coisas foram deixadas. E agora o que enfrentam do lado de cá? Enfrentam a adversidade que a fé sempre teve e sempre terá. Enfrentavam a adversidade que a verdade sempre enfrentou e sempre vai enfrentar. Até porque a fé e a verdade, na história da humanidade, sempre foram uma questão de minoria. Então, diante desse quadro, o apóstolo escreve para encorajar esses hebreus a prosseguirem. E a maneira e o argumento que ele se utiliza para poder falar, olha, vale a pena, continua, fica firme, não desista, ainda que você morra, é demonstrando, a maneira que ele utiliza é falando assim, olhem para o judaísmo. Olhe quão perverso é o judaísmo. E veja que não há esperança para o judaísmo. Quando fala que não há esperança, talvez algum judaizante, algum judeu que tem a fé judaizante, possa argumentar, mas por que não há esperança? Mas não é que não há esperança para as pessoas que estão lá, não há esperança para o judaísmo. Porque o judaísmo é a distorção da fé de Israel. Se os irmãos entenderem bem a história do povo de Israel, seria mais ou menos assim. Deus chama Abraão, e isso tudo acontece no âmbito da comunhão, no âmbito da revelação, no âmbito da fé. Ele chama Isaac, chama Jacó, e a despeito da fraqueza de todos estes, tudo aqui se dá no âmbito do relacionamento. Deus aparecia em epifania, em visão, Deus se revelava, Deus se dava a conhecer, e então Deus se revelou a Moisés no Monte Sinai, também dentro do mesmo princípio. Agora Deus toma esse povo e no mesmo princípio se dá a conhecer a este povo, ainda que de modo figurado, em sombras e figuras, tipos, profecias. Esse povo agora é introduzido numa boa terra de Canaã, e então Deus envia os profetas para admoestar e advertir esse povo durante a sua história. E então nós temos aqui nos profetas a consolidação da fé de Abraão, Isaac e Jacó, a consolidação da fé de Israel. E então, em razão da apostasia desse povo, a maior parte deles foi para o cativeiro da Síria, e a menor parte, as duas tribos, Judá e Benjamim, foram para o cativeiro babilônico. Então agora imagine os dois cativeiros. Quando Judá e Benjamim regressam do cativeiro babilônico para Jerusalém, que eles reconstroem a cidade, reconstroem o templo, é nesse momento pós-exílico que vão nascer as sinagogas, os muitos centros de encontro dos judeus. É nesse momento que vão surgir as castas dentro do povo de Israel, como os escribas, os fariseus, os saduceus,
e as variadas seitas, tanto do aspecto político quanto religioso, de modo agora que a fé, no meio desse povo pós-exílico, se torna um negócio. Perderam aquela fé da verdade, a fé da revelação, a fé da esperança. Agora, tudo era feito na base do negócio. Tanto os líderes religiosos tratavam o povo como clientes, como agora os clientes tratavam as coisas para com Deus como negócio. Eu vou lá, eu compro um animal, sacrifico, ponto, está feita a minha oferta. Se é isso que Moisés pediu, está aqui. Se é isso que Deus quer, está aqui. Não interessa outra coisa. Olha, se eu tenho que subir a Jerusalém 3 vezes por ano, eu subo, vou, participo das festas e cumprir meu dever. Tudo na questão da legalidade, do legalismo, do fazer. Não se pensava mais no ser, só se pensava no fazer. Tudo era na base da coerção, da punição, da recompensa, do prêmio. E nesse contexto que Cristo se encarna, e vocês veem aí nos evangelhos a relação de Cristo com esse judaísmo, que é a distorção da fé de Israel. E agora vocês imaginem que há uma estrutura toda montada, desde uma estrutura teológica, sistemática, até mesmo as estruturas econômicas, financeiras, de propriedades, de liturgias, tudo bem montado. De maneira que, para quem quer viver uma vida sem dificuldades, não havia lugar melhor do que Jerusalém e o templo, o judaísmo. E nos dias de hoje não há lugar melhor para quem quer viver sem compromisso com a verdade, com Deus e consigo mesmo, do que as grandes instituições já estabelecidas e que se institucionalizaram a tal ponto que agora, desde que você cumpra com este e aquele dever, você terá uma falsa sensação, uma pseudo-certeza de que você está salvo, está tudo bem. Agora, como dizia Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. É muito perigoso. Viver no sentido de você existir. Viver no sentido de você sair de si mesmo. Viver no sentido de você não se acomodar e deixar passar os dias da sua vida como passa os dias de uma árvore, de uma planta, que fica ali inerte, imóvel, só olhando, balançando as folhas, o dia todo. Não sente, não tem sangue correndo, não tem pensamentos, não tem reflexão, não tem introspecção, não tem meditação, não tem contemplação, não tem oração, não tem ação. Infelizmente, a maioria das pessoas vivem assim, igual plantas, né? Igual um pé de alface. O pé de alface está lá. Nada consegue fazê-lo, nem mesmo se irritar. Agora, já o homem não. O homem que vive, que existe, e que ele sabe que a sua vida aqui na terra é breve, passageira, e ele sabe que existe a verdade, e ela tem que estar em algum lugar. Nem que a verdade não seja minha, mas que tem que haver, e tem que estar em algum lugar. Essa pessoa, ela sente diariamente, no coração, na alma, na mente, sente o pulsar de um desejo grande de encontrar e de tocar e de experimentar a verdade. Então, imagine agora os hebreus nessa tentação, olhando para o judaísmo. Talvez muitos argumentos fossem levantados, né? Quem sabe alguém poderia dizer assim, não, mas nós já cremos no evangelho, agora nada nos impede de voltarmos para o judaísmo lá. O que tem a ver? Já temos a fé em Cristo, vamos para o judaísmo. Podemos ficar lá no templo, lá é muito mais razoável no sentido empírico, prático, pragmático, do que ficar aqui nessa dificuldade toda. Então, são todas essas questões que envolvem ao pensamento do escritor dessa carta e que aqui ele dispõe na forma de um projeto, uma carta pensada, arquitetada. Cada parte é colocada não de qualquer modo, mas foi bem pensado, foi bem projetado e foi bem escrito.
E aqui no capítulo 10, portanto, a partir do versículo 19, nós temos o versículo 19, 20 e 21, que introduzem os versículos 22 a 25, que por sua vez introduzem os versículos 26 a 31. São três partes, uma que introduz a outra que introduz a seguinte. É uma parte introduzindo outra parte. Alguém fala assim, como é que você sabe? Usar as palavras da irmã Edna, tá bom? Da Tavênia, com todo o respeito à senhora, mas fala assim, pastor Alexandre, você é uma pessoa de muita habilidade e de criação, você cria muitas coisas. Então dá aula de segunda-feira. Das inovações, você é um homem de inovações. Vez ou outra você chega com uma coisa nova, né? Então, muitas vezes, para quem está ouvindo, é preciso uma fundamentação da inovação para saber se tem fundamento ou se é mera confabulações de uma mente perdida, né? Pode ser que seja, tem muita gente desse tipo. No meu caso, eu sou diferente. Para eu chegar a uma conclusão, para eu inovar algo, para eu trazer algo novo, inovar algo não, para eu deixar algo para trás e tomar algo novo, eu sofro muito, irmã Edna, porque eu não abro mão daquilo que eu creio facilmente. Mas também quando eu desacredito, eu largo de uma vez. Eu não sofro não, eu sofro no processo, até eu me certificar, e demora muito tempo para eu chegar a uma conclusão. Porque primeiro se desconstrói no entendimento, depois no coração. Então é um processo de leitura, de interpretação, de busca. E cuidado, nem tudo que parece novo é novo. Porque, como diz o pregador, no caso do escritor de Eclesiastes, nada há novo debaixo do sol. Tudo o que é, um dia já foi. E o que é deixará de ser para voltar a ser em outra ocasião, em outro tempo, em outro momento. Tudo é um ciclo. A vida não é linear. São ciclos. Bem, de todo modo, aquilo que eu estou dizendo hoje pode parecer novo, algumas coisas, mas outras pessoas disseram em outro tempo. E outras pessoas dirão no futuro. Mas o que eu vou dizer agora, eu falei três, a primeira parte que introduz a segunda que introduz a terceira. Fica claro quando você olha para o texto, e os versículos 19, 20 e 21, começa assim, olha, cada versículo começa, ou melhor, vamos ler os três versículos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, vírgula, aproximemo-nos. Bem, eu sei que mudou aqui, porque nós temos tendo, no versículo 19, e tendo no versículo 20. Ou seja, uma vez que se tem isso, o que devemos fazer? Aí introduz a segunda parte. Aproximemo-nos, versículo 22, guardemos no versículo 23, consideremos-nos no versículo 24, não deixemos no versículo 25. Ou seja, em face dessas duas verdades apresentadas nos versículos 19 e 20, devemos ter uma reação. E então, no versículo 26 ao 31, ele vai trazer uma explicação. Por quê? Por que que diante dessas duas grandes verdades, dos versículos 19 e 20, eu tenho que proceder de acordo com os versículos 22 a 25? Por causa dos versículos 26 a 31. Os irmãos conseguem ver essa estrutura da escrita aí? Isso é claro para os irmãos? Todos percebem isso aí? Bem, se os irmãos percebem, se não perceberem, me fala que eu posso falar de novo, ou posteriormente eu posso falar para você em particular. Mas ele diz, 19 e 20, 19 a 21, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele apresenta aqui dois fatos, duas verdades já realizadas, e que nos chamam a uma responsabilidade. Quando ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez, ele não está dizendo, tenhamos intrepidez.
ele não nos convida a ter intrepidez. Ele fala, tendo intrepidez e tendo grande sumo sacerdote, ou seja, uma vez que Cristo veio e ele resolveu dois grandes problemas. O primeiro problema, quando Cristo veio, a encarnação do Verbo. Aí você pensa em encarnação, desde a sua descida. É difícil falar essas coisas, porque a linguagem humana não consegue exprimir verdades tão espirituais, né? Tão metafísicas, mas vamos entender antropomorficamente. Tendo Cristo de Deus se encarnado desde a sua vinda, vamos entender como um trajeto, tá certo? Vamos colocar em termos geográficos e físicos, espaciais, só para os irmãos entenderem. Mas é lógico que o Verbo de Deus não tem como se deslocar. Vocês sabem disso? Ele não tem como se deslocar, porque afinal quem se desloca de um lugar para outro, o que implica que ele não estaria no outro lugar. E o Logos é a própria onipresença de Deus enquanto vida em todas as coisas. E acabando e findando todas as coisas, ele continua a ser eternamente. Mas entendamos nesse aspecto, só para os irmãos terem uma noção. Então, todo esse trajeto de encarnação, e agora nascimento, viver humano, morte, descida ao Hades, as regiões mais baixas da terra. E então agora esse caminho de volta do Hades, passando pelo portão da morte, os portões da morte. E então ressuscitando o corpo, saindo do sepulcro, ascendendo aos céus, e os anjos abrindo alas e caminhos, e ele entrando, levando o homem agora à presença de Deus. Esse caminho que é tanto a descida quanto a subida, porque a descida seria apenas a metade do caminho, todo esse caminho foi o meio que Deus usou para abrir-nos a possibilidade, abrir-nos o caminho da salvação. Ou seja, não houvesse Cristo se encarnado, morrido, ressuscitado, ascendido ao Pai, não haveria salvação para ninguém. Alguém pergunta, ora, mas e por que não haveria salvação para ninguém? Bastaria que o homem fizesse boas obras, que o homem fosse bom. O problema são basicamente dois. Eu tenho dito isso já há algum tempo, mas eu vou repetir para vocês. O primeiro problema é o problema judicial. Ou seja, existe uma penalidade para o problema do pecado. Embora não imposta diretamente por Deus, mas é uma questão de legalidade. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Então, é necessário que alguém sofra essa penalidade no lugar do homem. É necessário que alguém pague o preço do pecado do homem. É necessário que alguém redima o homem. Que alguém sofra uma morte vicária, isto é, uma morte substitutiva, uma morte no lugar de. O primeiro ponto é esse. E o segundo é que Cristo, ele traz a Deus à humanidade, não no sentido literal da verdade, mas ele traz Deus no sentido de que agora ele gera um homem chamado Jesus, e este homem agora é colocado na vereda, no caminho do aperfeiçoamento, para que mediante o viver santo, puro, justo, piedoso, verdadeiro, que se dedica exclusivamente a Deus e aos homens, que este homem, portanto, nesse caminho, ele produza o arquétipo do homem perfeito. Ele possa se tornar o protótipo do homem perfeito, a partir do qual o Espírito Santo vai imprimir em nossas mentes e em nossos corações esta mesma mente, essa mesma consciência de Cristo. Lógico que isso não é uma questão do tempo. Ou seja, isso tanto pode como isso não tenho como falar aconteceu, é difícil falar desse modo, mas certamente isso aconteceu mesmo antes da encarnação do Verbo, uma vez que nós levamos em consideração, a Escritura nos revela isso,
que os efeitos da morte histórica de Cristo, ou melhor, que a morte histórica de Cristo foi apenas a manifestação da morte do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas era preciso que essa morte do Cordeiro antes da fundação do mundo se tornasse em fato e não mera disposição. Na verdade, essa questão do fato e da mera disposição, para mim, é um grande paradoxo. Eu posso explicar. Toda disposição genuína do coração, ela tende naturalmente a se manifestar de maneira fatual. Toda disposição genuína tende a se manifestar de maneira fatual. De sorte que, quando não se tem uma disposição genuína, ela certamente não se manifestará de modo fatual. Vai ficar apenas no âmbito das palavras. Eu posso até citar um exemplo bem prático, sem nenhuma intenção e nenhuma relação, mas o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, que havia se colocado à disposição para dar uma oferta especial numa dada circunstância, ele escreve dizendo que os irmãos deveriam colocar em prática a disposição que eles dispuseram no seu coração. De modo então que a disposição de Cristo de entregar-se pela humanidade, sendo genuína, sempre foi verdadeira e, portanto, seus efeitos sempre foram aplicáveis. Ao fato que, se ele nunca viesse, historicamente falando, se ele nunca deixasse de fato a sua glória, se ele nunca abrisse mão da sua glória e se fizesse homem, figura humana, para sofrer tudo o que ele sofreu, seria um grande sinal de que a sua disposição não fosse verdadeira, não seria verdadeira. Entenderam? Essa relação um pouco paradoxal, mas é deste modo. Bem, por todos os efeitos, a vinda de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo, que é o retorno de Cristo ao Pai, é o abrir de um caminho. Ou seja, há um caminho aberto. O caminho não que nos conduz ao céu. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Porque os cristãos têm um desejo de ir para o céu, morar no céu. Eles acham que eles morrem e vão para o céu, Jesus vai vir e vai levar o povo para morar no céu. Mas isso não deixa de ser uma distorção do entendimento das Escrituras. Na verdade, morar no céu mesmo, absolutamente. Isso não acontecerá nunca. Pode ser o caso que alguém dê um passeiozinho por lá e volte. Mas morar lá mesmo, não. Até porque a própria Escritura se encerra. Toda a história e a revelação se encerra dizendo: vi um novo céu e uma nova terra. Então tem uma nova terra. E a nova Jerusalém que desce do céu à terra. Então a evidência está muito clara aqui, né? Há uma nova terra e a nova Jerusalém desce à terra. Portanto, a ideia de morar no céu não tem respaldo, pelo menos no contexto geral e no todo das Escrituras. Alguém poderá encontrar um versículo isolado do seu contexto imediato, dos contextos imediatos, mas, no geral, isso não existe. Mas, então, quando diz desse caminho que se abriu, na verdade, esse caminho é o caminho do retorno a Deus. Não confunda retorno a Deus com ir morar no céu. E aqui está o grande problema do cristianismo, sobretudo da fé, como eu dizia agora há pouco, engessada, empacotada, encaixotada, teologizada. Porque os crentes, eles querem ir para o céu para poder voltarem a Deus, como se Deus estivesse lá e, portanto, eu só posso voltar se eu for para lá, e eu terei voltado. E, portanto, eles querem voltar a Deus no aspecto espacial, sem nunca terem se voltado no coração, de fato e de verdade. O retorno ao Pai, por meio desse caminho, isso é exemplificado lá em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3. Lembra lá em Gênesis 2, Deus plantou um jardim no Éden? Isso é uma figura. Isso é uma figura. Não fica aí na internet atrás de encontrar
qual é o lugar exato desse jardim, onde está esse jardim. Aí você vai fazer uma visita lá nesse jardim para poder ver se você encontra os vestígios desse jardim. Para de bobagem. O jardim, imagina que Deus, depois de ter restaurado a Terra, e a Terra enquanto planeta, atenção, a Terra enquanto espaço geográfico, enquanto mundo, enquanto cosmo. Imagine só, Deus agora diz, planta um jardim no Éden. Jardim aqui implica um lugar particular, um lar, aconchego, segurança, comunhão, amor, suprimento, presença, lar. Ou seja, neste jardim é onde o homem tem plena comunhão com Deus. O jardim do Éden, portanto, ele representa uma condição do homem totalmente junto de Deus. Tanto é verdade que a queda do homem, e a própria figura vai ilustrar isso, o homem perde o jardim e sai do jardim tão logo ele peca. Ele está privado agora dessa comunhão. Por quê? O que privou? Por que foi privado? O que aconteceu? Isaías 59, versículo 1 e 2. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas não é separação geográfica. Tudo acontece no meu coração, na minha alma, na minha consciência, na minha mente, nas minhas vontades, nas minhas emoções, no meu ser, na minha consciência. É dentro do homem que ocorre não um distanciamento físico, não uma ausência real, mas um distanciamento na consciência e uma perda da presença no âmbito de uma ilusão que já não reconhece a presença daquele que sempre esteve presente. Isso muito prático, muito claro na parábola do filho pródigo. E talvez essa parábola eu sempre cito e tenho citado bastante ela em razão da importância desta mensagem, como Cristo colocou de uma maneira como nunca ninguém colocou. O filho na casa do pai e que sai da casa do pai para terras distantes. Não há aqui um sair da casa, não há um partir e um distanciar-se cada vez mais para terras distantes. Ora, de quem que ele falava? Quem é esse filho pródigo? Será que ele falava de um garoto, de alguém da cidade, lá da região da Judéia? O que Cristo queria dizer com isso? Ora, ele contou essa parábola para dizer que os pecadores se perderam, os homens se perderam, os homens caíram, e como ovelhas que se perderam, como uma dracma que se perdeu, como filho que se perdeu, o homem agora precisa de um Salvador. Esse Salvador estão aqui nessas três parábolas citadas, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido, como sendo o bom pastor, que é o Filho de Deus, na parábola da ovelha perdida, que vai, buscar. Não vai buscar? Não é dito que o pastor das ovelhas, ele tendo 100 ovelhas e uma se perdendo, ele deixa as 99 no deserto e vai em busca da única que se perdeu? O pastor, portanto, ele tem uma ação de ir buscar a ovelha onde quer que ela se encontre. Mas, de repente, diz também na segunda parábola que a dracma se perdeu dentro de casa. Aí surge a figura de uma mulher que varre a casa e acende uma candeia, ilumina para encontrar essa moeda, como é papel do Espírito Santo de iluminar a mente, a consciência, o coração, para o homem de se despertar. E também varre, porque o Espírito Santo é aquele que limpa, que purifica, que tira a sujeira. Então, é papel do Espírito Santo ativo na salvação do homem.
E a parábola do filho perdido tem que ter a presença do pai, aquele que recebe o filho que retorna para casa. E recebe sem nenhum tipo de exigência, ou de sermão, ou de jogar na cara, ou numa linguagem mais atual, nada de pagar sapo por filho. Que coisa mais linda. Essas 3 parábolas foram ditas por Cristo para falar sobre a salvação do homem. E, portanto, a última parábola é a parábola que faz o fechamento dessas 3, esse conjunto de 3 parábolas. Porque aqui o filho é buscado, a ovelha é buscada. Aqui na segunda parábola, a ovelha, ou a moeda, porque são toda a mesma coisa. Aqui são figuras diferentes, mas a ideia é de que agora o homem perdido é iluminado, e é varrido, é limpo, é purificado. E agora então ele retorna à casa do pai. E então, ao retornar à casa do pai, implica plena reconciliação. Razão por quê? É colocado nos pés sandálias, vestidos novos e o anel no dedo. Os símbolos da posição de filhos que foi resgatada. O filho, uma vez que ele retorna à casa, agora ele está completamente reconciliado com o pai. Essa casa implica o retorno do homem ao Éden. Então, seja o Éden, seja a casa do pai, ambas as figuras dizem a mesma coisa. É o mesmo de João capítulo 14. E eu já ia citar João 14, em razão do caminho, fala pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. E João 14 é o capítulo de ouro da Escritura que fala acerca disso e mostra quando Cristo diz, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, há lugar para todos. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, ele precisaria ir, e preparar lugar, virei outra vez. Que coisa interessante, né? Muitos falam, tá vendo? Cristo morreu, aí ele foi lá no céu, e desde então ele está lá preparando uma mansão celestial. E essa mansão não acaba nunca de fazer. E como é que ele vai fazer? Ele foi no céu construir uma mansão. Aí o crente indulto diz, lógico, você não viu lá no Apocalipse, a nova Jerusalém de ouro, de pérola. Calma, pessoal, vai com calma. Nada na Escritura está no âmbito das edificações e das arquiteturas meramente humanas. Para que Deus iria querer construir uma cidade se ele tem um cosmo belíssimo? Você quer comparar uma cidade de ouro com o planeta Terra? Como assim? Por mais que a cidade seja bonita de ouro, nada se compara com esse planeta belíssimo e maravilhoso criado por Deus. Ou se compara? Você trocaria uma casa, por melhor que ela fosse, que fosse de ouro, por um planeta desse, um planeta que nós temos aqui, a planeta Terra? Isso aqui é um santuário. Rios, lagoas, cachoeiras, vales, montanhas, flores de todas as espécies, plantas, alimento abundantemente, um sol, a lua, estrelas, vento, brisa. É maravilhoso. Então pensar que Deus foi lá para o céu construir uma cidade de ouro é pensar muito pequeno. É pensamento ainda de sem terra, com todo respeito ao movimento e aos que não têm terra. Mas é pensamento de sem terra. Verdade? Você achou engraçado? É pequeno. É pequeno. É lutar por uma coisa que diante do que nós temos, que Deus já nos deu, é insignificante. Uma cidade de ouro. Eu não trocaria jamais esse santuário terrestre por uma cidade de ouro, absolutamente. Mas pensam porque estão no movimento sem terra ainda. Mas vai sair de lá, calma.
Vai dar certo. Só que uns demoram muito tempo. Cegueira é coisa esquisita, varão. Eles querem ouro. Eles querem o Bolsa Família. Bolsa Cidade. O Bolsa Cidade. Mas Cristo diz, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Pastor, mas não está dizendo que ele foi lá preparar? Não. Quando ele diz, eu vou, ele se referia à sua morte. Quando ele diz, voltarei, ele se refere à sua ressurreição. E não à sua segunda vinda. Ou seja, o ir à morte e o sair da morte é o abrir a possibilidade real, é um caminho que se abre para que nós possamos ter a mesma experiência de morte e ressurreição e, portanto, estarmos no Pai. E a prova está no próprio Evangelho de João, capítulo 14, porque se você comparar o versículo 3 com o versículo 10, desculpe-me, o capítulo 14 de João, comparar o 3 com o 10, no 3 diz, vou preparar-vos lugar para que onde eu estou, olha, presente, estejais vós também. Então, a minha ida para preparar esse lugar, na verdade a preparação é o meu ir. E o voltar é o possibilitar que você também esteja onde eu estou. E aí o versículo 10 diz, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Portanto, esse lugar onde Ele quer nos levar e para onde nós precisamos ir, não é o céu, é o próprio Deus. É estar em Deus. O Filho estava na terra, encarnado, dizendo, não crês que eu estou no Pai? E eu vou preparar lugar para que vocês estejam também onde eu estou, a saber, no Pai. Só que isso é tão complexo ainda para tanta gente, que não foi diferente para Filipe, que perguntou para Cristo no versículo 5, dizendo, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Como é que eu vou saber o caminho para esse lugar? Aí, de repente, surge aqui na pergunta de Filipe, o lugar e o caminho. Isso porque no versículo anterior, Cristo tinha dito, e vós sabeis para onde eu vou. Aí Filipe diz, como eu vou saber o caminho, o lugar, se eu não sei o caminho? Aí Jesus dá aquela clássica resposta, que está aí nos lábios de todos os crentes, só não está no entendimento. Quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ó o lugar onde é que tem que ir. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Eu sei que nesse momento é onde muitos pegam esse versículo para tentar fundamentar a doutrina da Trindade, né? Ó, ninguém vem ao Pai, ou seja, vem a mim, portanto o Filho só pode ser o Pai. Ou que, né, nesse sentido, ou para fundamentar o modalismo, ou trinitarianismo, o que quer que seja, enfim. Só que o texto está dizendo o seguinte, vejam bem, não crês que eu estou no Pai? Eu estou no Pai. E onde é que está o Pai? E o Pai está em mim. Então o Pai está onde? Está aqui. E eu estou aqui nele, e ele em mim. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, porque o Pai está aqui, por isso vem. A não ser por mim. Ou seja, Cristo é o caminho, por meio da sua encarnação, morte, ressurreição e ascensão. Essa obra de redenção judicial abre, portanto, um caminho que nos conduz ao Pai. Isso porque, em razão dos nossos pecados, da queda do homem, o caminho da árvore da vida estava impedido, fechado. Não que o homem estivesse impossibilitado da parte de Deus de retornar a Deus. O problema é o pecado do homem, que não somente o cega, como o escraviza, o mantém preso, com a consciência cauterizada, impossibilitado. É preciso que toda uma obra seja feita naquela pessoa, no pecador, para que ele se encontre novamente e volte ao Pai no seu coração e na sua consciência. Bem, de todo modo,
Versículo 19 de Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, agora nós podemos ter ousadia, nós temos ousadia porque Cristo já veio, Cristo já realizou, Ele já morreu, Ele já redimiu. Agora você não tem que mais temer, não tem por que nós temermos a Deus, não há motivo para isso, o caminho está aberto, podemos retornar. Uma vez que nós temos intrepidez, que a intrepidez nos foi dada pela conquista de Cristo na morte, versículo 20 e 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, Cristo não somente abriu o caminho, mas agora Ele é aquele que está trabalhando no seu povo. E o sacerdote é aquele que, como nós vemos na figura do Antigo Testamento, é aquele que ficava ali no santo lugar do santuário de Deus, ou do tabernáculo, e ali ele ficava tipicamente vestido, e o trabalho dele era basicamente este: ele entrava com o sangue do animal no lugar santo todos os dias. Isso é o sacerdote, né? Todos os dias ele entrava no santo lugar com esse sangue, colocava o sangue ali sobre as pontas do altar de incenso, e portanto a figura do sacerdote pressupõe propiciação, perdão, misericórdia. Não, você não pode olhar para o sacerdote como sendo alguém que está reivindicando a morte do pecador. Pelo contrário, ele está oferecendo a Deus ali o pagamento, o resgate. E não somente isso, mas também ele cuidava do candelabro que ficava dentro do santo lugar. E então, diariamente, ele tinha que ir lá e tinha que alimentar o candelabro, colocando um azeite novo, tirando os morrões, né? Os pavis que estavam queimados, limpando, para poder ficar sempre viva a chama, e, portanto, fala de um cuidado especial para com a igreja, que é representada pelo candelabro. Então, tudo agora é propício, e tudo agora nos convida a voltarmos a Deus. Não há por que mais ficarmos pensando. Não vivemos mais um tempo da lei, que os homens viviam sobre coerção, o ferrão todo dia na costela, ameaçando matar o homem. Não, agora o caminho está aberto. Cristo já abriu mediante a sua própria carne, que foi rasgada na cruz do Calvário. E agora o Cristo ressuscitado é o grande sacerdote de Deus, seja na figura do sacerdote diário ou do sumo sacerdote uma vez por ano, mas sempre fazendo propiciação, figura da graça e misericórdia divina. Diante deste quadro, o escritor aos Hebreus, ele começa a fazer os seus apelos. Primeiro, aproximemo-nos. Vida cristã consiste em aproximação. Aproximação. Ou seja, o voltar à casa do Pai não é simplesmente um ato estanque na nossa história. Não, já me converti há tanto tempo, batizei, está tudo certo. Não, é um aproximar-se constante. Até porque o voltar a casa, se você tomar a parábola do filho pródigo, você vai encontrar que o retorno é o mínimo. Porque uma vez que ele está de volta, agora ele está inserido numa comunhão constante diária na casa do Pai com o Pai. O retorno não foi um processo que teve começo e terá fim. Mas agora, e esse habitar, e esse coabitar, e esse estar na casa, na comunhão, ao deitar, ao levantar, a hora da refeição, como isso é tudo muito diferente do que nós aprendemos outrora, porque nos entregaram uma cartilha no dia que nós nos convertemos, dizendo: não beba, não fume, não dance, não cante, não vista, não coma, não mexa. Lembram disso? E aí quem cumpre aquela cartilha não tem mais do que 20 páginas, a cartilha deles. Não cabe, é bem pequenininho. Aí fica naquele orgulho de que agora ele está salvo e só pode olhar para o outro que não cumpre a cartilha dele como se fosse perdido o outro. Aí fica aquela vida de juízos, de julgamentos, de condenação. Eu me recordo que, descendo ali aquela
aquela via da Samambaia, que liga Taguatinga a Samambaia. Onde é que é? Deixa eu ver onde eu estou aqui. É para lá, né? É para lá? É? É para lá. Para cá? É mais ou menos esse rumo aí. Colocaram uma vez um outdoor bem grande e escreveram assim, algumas palavras lá da Bíblia, né? E depois colocou uma frase assim: se você não aceitar Jesus Cristo como seu único salvador pessoal, você vai para o inferno. Eu não entendo essas coisas, porque tudo bem, existe uma verdade aí dentro. Eu só não sei se a pessoa que escreveu entende essa verdade e se quem lê está entendendo a verdade. Porque pelo que eu entendo, quando eu leio essa placa, essa pessoa que escreveu, ele parte de um pressuposto de que aceitar a Jesus é que você saia do catolicismo, você saia do espiritismo, saia do budismo, do qualquer ismo que seja, e entre no ismo por excelência, que é o cristianismo evangelicalismo. Se você é crente, você está salvo. Se é católico, está perdido. Para o inferno. Porque aceitar a Jesus virou uma franquia. Uma franquia. Você pode adquirir, mas tem as condições. Vai ter que pintar a parede dessa cor, vai ter que vestir deste modo, desse jeitinho. Virou uma questão, virou uma propriedade. Algo privado. Ao passo que o evangelho não tem nada a ver absolutamente com nada disso. De todo modo, o evangelho diz que a experiência da vida cristã, o viver cristão, é uma questão de aproximação. E essa aproximação se dá dentro de mim. Afinal, chegou o tempo, desde a encarnação de Cristo para cá, João capítulo 4, em que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. O templo não é mais em Jerusalém, nem em Samaria. O templo somos nós mesmos. Deus habita em nós. E, portanto, a habitação, se somos nós e se Ele habita em nós, esse aproximar-se só pode ocorrer em mim mesmo e não fora de mim. Não é uma questão de ir à missa aos domingos, de ir ao centro na sexta-feira, de ir à igreja, à escola dominical, domingo de manhã, à igreja adventista no sábado. Não é essa a questão. Ainda que eu sei que do aspecto social, coletivo, corporativo da igreja, enquanto a corpo de Cristo, igreja, a noiva, nós precisamos de congregar. O próprio texto vai nos ensinar isso daqui a pouco. Mas eu me refiro ao fato de que a vida cristã não consiste em frequentar um lugar. Você pode estar frequentando um templo mais bonito, mais belo, da legião da boa vontade, de branco, excelente. Você pode ir para o Brás lá, para o novo templo de Salomão. Você pode ir para a Catedral da Fé, Catedral de Brasília, Capela de Nossa Senhora Aparecida, Capelinha, onde você quiser ir. Nada disso significa aproximar-se. Aproximar-se é uma questão de coração. É você voltar diariamente, constantemente, o seu ser a Deus. Saber, reconhecer, depender dele em tudo. Um aproximar-se. Eu posso estar com Deus constantemente, nada me impede. Só que esse aproximar-se, como diz, requer algumas coisas, porque, como eu acabei de falar, não é uma questão geográfica. Com sincero coração, ou seja, você precisa de tratar o seu coração. Vida cristã, portanto, é uma questão de um coração sincero. O que você está buscando de fato? O que você quer de fato? Por que você está neste caminho? Quais suas pretensões, seus objetivos? Não, meu objetivo é Deus. E quando eu quero a Deus, eu quero também aos filhos de Deus. E quando eu quero a Deus, aos filhos de Deus, eu também quero a toda a criação de Deus. Então, é necessário um coração
sincero, plena certeza de fé. Eu escrevi um artigo essa semana, um devocional, não sei se foi de hoje, se foi de ontem, de ontem. Eu sei que nesse artigo eu falei acerca da fé. Eu falei que muitas das vezes nossa fé parece muito mais dúvida do que fé. Não sei que dia foi que eu falei isso. Mas por que parece mais dúvida do que fé? E por isso é que nós hesitamos no nosso dia a dia. O hesitar da vida cristã, esse cochear da vida cristã, ele não está não tem outra razão, senão uma fé deficiente, uma fé que mais se aproxima da dúvida do que da certeza. Isso é paradoxal, porque se é fé não pode ser dúvida. Ora, mas por que diz o texto, em plena certeza de fé? Quando nós nos deparamos com as várias dificuldades da vida, e nós hesitamos a prática do Evangelho, é porque talvez essa verdade do Evangelho seja para nós apenas um conceito. Um conceito. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aqui no comentário da Bíblia Shed diz que esse lavado o corpo com água pura é o batismo nas águas. Dá para entender? Quer dizer que a pessoa entrou naquela água do batismo, saiu, pronto. Meu corpo está lavado com água pura. É certo que, começando aqui do coração, passando pela consciência, chegando até o corpo, quer dizer que o nosso ser integralmente, espírito, alma e corpo, completamente envolvido no espírito da verdade, crendo no espírito da verdade. E porque eu creio no espírito da verdade, minha consciência é pura, é limpa, meu coração então é sincero. Então, esse aproximar-se de Deus se dá exatamente mediante, ou melhor, resulta em tudo isso. E, portanto, eu me aproximo com todas as possíveis atitudes do coração, da mente, sendo completamente voltada de fato a Deus e não numa mera religiosidade. O problema é que a religião sempre vai impor para os homens o estereótipo de um cristão genuíno. Se você se veste assim, se você come assim, se você age assim, você é um cristão. Mas se você não faz nada disso, você não deve ou não pode ser um cristão. Ou seja, estão sempre olhando o exterior. A Escritura fala, não, é um completo. O cristão é um ser, deve ter uma vida cristã no seu ser integral. Consciência, coração, mente, corpo. Ou seja, todas as nossas intenções mais profundas, até a nossa ação, portanto, corpo, exterior, tudo isso em direção ao Pai neste caminho novo que Ele abriu pelo seu sangue. Versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel. Portanto, tem aqui a exortação para que nós venhamos cada dia mais nos apegar com firmeza às verdades ouvidas e recebidas. Versículo 24, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E aí agora, observa que essa relação do homem com Deus, ela se estende do eixo vertical, que é a mística. Ou seja, vocês sabem que a cruz de Cristo tem 2 travessões, né? E colocado exatamente nessas posições, vertical e horizontal. Porque esse símbolo fala exatamente da reconciliação, fala da salvação. Ou seja, não há salvação sem a cruz, mas não é sem o objeto cruz. Não há salvação sem a mística, que é a união do homem com Deus, que agora se reflete na horizontal,
que é quando todo esse amor e essa comunhão com Deus, ela agora ela flui em direção ao nosso próximo, aos homens. Veja como que ele começa lá de cima, falando do caminho, a nossa aproximação de Deus. Portanto, a vida cristã não começa no social, não começa na horizontal. Infelizmente tem pessoas que gostam de estar em tal igreja, porque lá ele tem muitos amigos, lá ele tem pessoas que gostam muito dele. Então ele está procurando um espaço social onde está, para de repente conseguir alcançar a Deus. Mas esse caminho que ele está tomando é o contrário. Não que o social não seja importante, mas tudo começa com a minha união com Deus. É esse eixo vertical da cruz. Nós podemos chamar de mística. É a comunhão, é essa reconciliação primeiramente com Deus. E somente então agora eu posso ir em direção aos homens nesse eixo vertical, em que eu posso agora ter comunhão com todos aqueles que, à semelhança minha, também estão reconciliados com o Pai. E agora vivem numa consideração mútua de uns para com os outros e estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras, e não às boas obras e ao amor, porque o amor e as boas obras também estão nesse mesmo sentido. O amor só pode ser do alto para baixo, e então, uma vez recebido de cima para baixo, agora ser estendido e praticado na forma de boas obras em direção aos homens. Versículo 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Interessante que essa palavra congregar, eu tive estudando essa palavra, e não são poucas as pessoas que, ao ler esse versículo, dizem: não, aqui não tem nada a ver com congregar. O sentido de congregar aqui seria meramente o sentido de não abandonar a fé cristã e voltar ao judaísmo, por tomar esse texto e interpretá-lo a partir do conjunto da carta, porém ignorando o próprio texto. Então eu entendo que este versículo ele deve ser entendido no sentido próprio dele, associado ao sentido de toda a carta. Portanto, aqui eu tenho duas coisas. Primeiro, o fato de o apóstolo ter uma preocupação geral de os crentes não voltarem ao judaísmo, não abandonarem a congregação para voltar às sinagogas, o que implica necessariamente a permanência no congregar, como a própria palavra congregar ou congregação, são três partes, são três palavras ou é uma palavra com dois sufixos, afixos, né, que unem e traz o entendimento. Com significa o ato de relação mútua. Não existe congregar se eu estou só. Se é congregar, não é com. Porque o com implica necessariamente, seja radical grego, seja radical latino, seja qual for o prefixo, desculpe, tudo vai significar mutualidade, uma relação. Por isso você vai encontrar esse com ou esse co em todas as palavras que exprimem essa mesma ideia. Cônjuge. Colocar-se no jugo com. Cooperar. Já viu você cooperar com ninguém? Eu estou cooperando com quem? Com ninguém. Mas estou cooperando. Não, cooperar tem que ter uma relação, tem que ter o outro. Companheiro. Sabe qual é o sentido original dessa palavra? Etimológico? Comer pão junto. Com pães. Companheiro. Comer pão junto. Junto com alguém. E congregar. Implica relação. Congre, que vem da palavra grei, que significa em hebraico, não, em grego, significa rebanho.
com rebanho. E o afixo são implica sempre numa atitude. Congregação, aqueles que estão em plena atividade mútua. E pelo contexto, podemos falar na prática do amor e das boas obras. Não deixeis de congregar, portanto, implica toda uma relação, não somente de fé, mas numa relação de comunhão com Deus e com aqueles que creem no Evangelho. Como é costume de alguns, antes, façamos admoestações e tanto mais vedes que o dia se aproxima. Ou seja, ele percebe que as circunstâncias nas quais eles viviam eram circunstâncias muito propícias para o abandono da congregação. Ele fala assim, não deixem de congregar, pelo contrário, vocês devem admoestar uns aos outros, porque o dia se aproxima e, portanto, nós temos que cada vez mais nos apropriar da fé, nos apropriar da verdade, permanecer firme, porque aquele que fez a promessa é fiel. Bem, se ele encoraja nos versículos 19 a 25, do 26 ao 31, ele agora fazendo o mesmo, encorajando os irmãos a permanecerem, ele o faz no sentido inverso. Ele vai dizer, olha, vocês querem voltar para lá, mas vocês sabem de uma verdade, vocês sabem o que significa Jerusalém hoje? O que significa o altar? O que significa os sacrifícios? Tá bom? Vamos entrar na parte mais forte desse apelo do apóstolo, em que ele vai apresentar para nós a questão dos judeus que rejeitaram a Cristo e de como que não há esperança para essa instituição, para esse movimento, entre aspas, para essa fé judaizante que matou e crucificou o Filho de Deus. Tá bom?